Uhum, uhum. Eu queria conversar com você sobre preconceito, né? Depois do 11 de setembro, lá no começo dos anos 2000, né? Quando houve o ataque às Torres Gêmeas, o mundo parou para olhar para um determinado grupo árabe, né, que praticou aqueles atos terroristas. Tá? E aí o mundo passou a olhar os árabes de maneira geral de uma forma muito agressiva, muito preconceituosa, até por ignorância ou por diferentes razões. Né? Você, quando indo à escola e tendo os amigos brasileiros, você é brasileira, também percebeu quando passou a adotar de uma forma definitiva os preceitos, a seguir a religião de uma forma muito clara, você também notou preconceito? A questão aí, do... lá atrás, né? A questão lá do 11 de setembro, né? Existem muitas controvérsias, muitas coisas de como aconteceu, mas os efeitos que a gente teve aqui, isso, acho que não só aqui no Brasil, mas como no mundo, né? Os muçulmanos foram só associados aos árabes e os árabes é muçulmano, né? E, tipo, as pessoas fazem essa linha, né? Até porque, se a gente for ver na risca mesmo, a maioria dos muçulmanos nem são árabes. O país que mais muçulmanos tem no mundo é a Indonésia. E não é um país árabe, eles nem falam árabe. E nem tem a cultura árabe e também. Outros tantos países. Sim, Malásia. A Malásia. Malásia também é um país. Enfim, então, eu estudei numa escola muçulmana a minha vida toda, aqui em São Paulo. Então, eu tinha amigos não muçulmanos, mas esses amigos não muçulmanos que estudavam na escola, eles já estavam inseridos dentro da cultura, né? Então, eles já sabiam como era e, de fato, eles sabiam que aquilo não era verdade. Só que, na rua, quando eu saía, era muito burburinho. Mulher bomba, volta pro seu país, você não precisa colocar isso. Muitas mulheres tinham pessoas que arrancavam os lenços delas. Nunca chegou a acontecer comigo, mas tem muitos relatos de mulheres que sofreram bastante naquela época. Mais as mulheres, né? Porque os homens não são identificados como muçulmanos. Claro. Você olha e você não sabe se o homem é muçulmano ou não, mas as mulheres sim. Então sempre uma mulher vai ser identificada. Tem mulheres muçulmanas que não usam hijab, né? Mas as mulheres muçulmanas que usam, elas sempre vão ser o alvo. Então, foi muito difícil. Todos os lugares tinham gente falando, gritando. E isso há anos atrás, em 2002, 2010, 2000 e... Só que com o passar do tempo... Ultimamente, nesses últimos anos, é muito difícil. Vou te falar que a última vez que eu ouvi alguém falando pra mim mulher bomba, deve ter, sei lá, uns 5 anos atrás. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, Sinal claro. de que as pessoas, de alguma forma, compreenderam ou se informaram. E se informaram, exatamente. Estão falando, será que é talvez isso mesmo? Entenderam, né? E hoje muito, muito menos isso acontece. Claro que às vezes vem piadinhas. Eu não considero piadinhas, né? Porque isso aqui é um tipo de intolerância religiosa, né? Só que acontece, mas muito, muito, muito difícil. O que acontece agora mais é as mulheres muçulmanas não conseguirem trabalho por causa do hijab, né? Eu sou formada, sou nutricionista formada e no meu início logo que eu me formei foi muito difícil. Nossa, eu nunca consegui trabalhar na minha área por causa do meu lenço. E dito isso na minha cara, tipo assim, não foi, eu acho que é. Foi dito com todas as palavras que uma pessoa como eu não daria certo. Por que se eu tinha tantas qualificações para isso? E hoje você acha que isso ainda ocorre? Ocorre, mas menos. Eu acho que menos. Tem muitas mulheres muçulmanas ocupando muitos espaços. Eu acho que também mulheres muçulmanas estarem na mídia, estarem na internet, ajudou muito também. Imagina, você acha que em 2002, 2001, sei lá, quem ia imaginar que uma mulher muçulmana ia ter visibilidade na internet? Nunca. Que ia fazer alguma campanha. Tem mulheres muçulmanas aqui no Brasil que já fizeram campanhas que saíram em outdoor. Então, campanhas publicitárias, publicitárias. Anúncios, né? Isso. Quando que você ia imaginar isso? Nunca. Quando que a mulher muçulmana ia ter espaço? O engraçado é que as pessoas julgam a gente tanto como oprimidas, como submissas, mas eles que nos oprimem.
Eles que estão oprimindo a gente, não dando a possibilidade de a gente trabalhar. A gente pode trabalhar, não dando essa possibilidade pra gente. Da gente exercer eu amava a minha profissão, eu fiquei desgostosa. Isso é que eu tava com uma cabeça isso há 10 anos atrás. Talvez hoje eu teria uma outra visão, até por causa da minha experiência. Quando a gente acaba crescendo, a gente acaba evoluindo, ganhando experiência, né? Só que naquela época, acho que com a minha imaturidade, talvez me fez desistir da profissão. Mas quantas mulheres... foi muito grande. Quantas mulheres aconteceram isso, sabe? Uhum. Hoje você ainda tem relatos nas suas redes sociais tenho. De que isso ainda acontece? Tenho. Pela condição religiosa? Sim, esses dias faz 2 dias, eu estava conversando com uma menina que ela é farmacêutica. E aí ela estava na farmácia e veio uma senhora para receber uma vacina. Ela foi e falou assim, não, você não vai me dar uma vacina, você é aquela terrorista. Aí ela, não, eu não sou terrorista. Aí, enfim, só sei que no final não tinha outra pessoa para dar a vacina nela. A menina acabou dando, a muçulmana deu a vacina nela, e aí ela agradeceu, passou uma semana, voltou lá, ai, muito obrigada, deu tudo certo, agora vim aqui de novo para receber a vacina, porque alguma vacina que era recorrente. Sim. Entendeu? Então, acontece muito ainda. Outra menina que estava comigo também, eu gravei, eu vou postar esses dias. Ela é dentista, não queriam ser atendidos por ela ser muçulmana. Ainda existe Ainda existe. E eu gosto de colocar e mostrar para as pessoas para combater isso. Para quem faz isso, colocar a mão na consciência e ver, isso aqui é vergonhoso, isso aqui é desrespeitoso, isso aqui é monstruoso uma pessoa fazer isso, tipo, ser intolerante, isso aqui é só para nós, isso faz parte da nossa fé, da nossa vida, da nossa essência, da nossa identidade. Mas para as outras pessoas que não são muçulmanas é só um pano. Então eu não sei porque só um pano, para quem não é muçulmano, afeta tanto. Mas você vê que nos últimos anos aqui no Brasil, inclusive as religiões de origem afro. Matrizes africanas. Matriz africana, esse é o termo correto, né? Muitas religiões de matriz africana também sofreram nos últimos anos, né? Agressões, as pessoas foram agredidas fisicamente, até desrespeitadas. Outro dia eu vi na internet uma imagem de uma família, 2 senhoras, com uma jovem, uma menina e uma outra mulher, né? E elas chamaram um Uber e na hora elas estavam vestidas para uma cerimônia afro-religiosa de uma determinada linha, né? Sim. Com as roupas brancas, com as suas contas, todas preparadas para a cerimônia. E a hora que o motorista olhou, falou assim, não, no meu carro não. No meu carro não. E isso tudo foi gravado. E aí depois o Uber tirou o motorista da sua cota de pessoas associadas. Mas, enfim, isso ainda acontece, né? Então, por isso que é muito importante a gente falar, a gente ter voz, ter espaço. Essas pessoas também de todas as religiões, eu acho que todo mundo tem que falar até para desmistificar e combater a intolerância religiosa. Eu amo falar da minha religião e todo esse trabalho que eu faço na internet não é para fazer as pessoas virarem muçulmanas. Se elas quiserem virar muçulmana, é uma consequência. Só que o principal objetivo é desmistificar e combater a intolerância religiosa. Eu faço conteúdo, eu crio conteúdo através da desinformação. Imagina, a desinformação traz informação para as pessoas. E eu faço de uma forma muito leve, que a pessoa nem sente ela tá aprendendo. Agora, será que a base de tudo isso é a falta de informação? Com certeza. Ou é isso aí junto com um autoritarismo pessoal, hein? Um autoritarismo que muitas pessoas têm porque não aceitam o outro por ser diferente, não aceitam o outro por pensar diferente, não respeitam o outro porque tem uma outra linha de agir ou de se comportar ou de se vestir, né? Sim, acho que a base é a educação, porque isso já é atrelado à educação também. Você não aceitar o outro faz parte dentro da educação no geral, né? E a falta de informação está dentro da educação, né? De você não buscar. Eu vi o meu vizinho falando que não pode. Eu ouvi o meu vizinho falando que eles são assim. E aí você não vai querer pesquisar. A gente fica com o celular o dia inteiro na mão. O dia inteiro. E aí você não se presta a pesquisar em 1 minuto, colocar no Google uma pergunta só para você saber se isso de fato é verdade. Então as pessoas acabam tendo preguiça, né? Só que também isso é que as pessoas acabam medindo pela régua delas. Elas esquecem que o mundo é muito plural, que existem várias verdades e várias vidas que as pessoas podem estar vivendo de forma que elas podem ser felizes de jeitos diferentes. Por exemplo,
Aqui no Brasil, as mulheres veem a gente coberta e falam, nossa, mas como assim, como elas aguentam? É impossível, não tem como ser feliz assim. É que pra ela, pra realidade dela, na vida dela, não é possível. Mas na minha vida, na minha realidade, no que eu acredito, é possível, eu consigo ser feliz. Imagina, a pessoa que tá lá também, por exemplo, num país árabe, e vê a mulher que fica despida aqui no Brasil... Pode pensar da mesma forma, né? Nossa, tem como é que pessoas essa que mulher pensam, assim, com né? certeza, pessoas que pensam, ou pode pensar dessa mesma forma. Então, sempre as pessoas têm isso de medir com a sua própria régua. É melhor não, né? Pois é. É melhor ter um pouquinho mais de cuidado, né? Pensar duas vezes.